tema do nosso trabalho é o manejo nutricional das bezerras, desde o nascimento até a saída para o argentino. Nosso grupo é composto pelos integrantes Rafaela, Beatriz, Cássio, Lucas e Diego. Meu nome é Rafaela, trazer para vocês sobre o colostro. O colostro é fundamental para a bezerra nas suas primeiras horas de vida. Ela tem que mamar esse colostro em cerca de 24 horas após o seu nascimento, para que ela consiga adquirir a imunidade que precisa para combater os micro-organismos externos. Essa imunidade não é passada de mãe para a filha por conta da placenta dos ruminantes. Além do colostro de boa qualidade ser importante na parte da imunização dessa bezerra, ele também é importante nas partes futuras. Uma bezerra que mamou um bom colostro, que teve uma boa colostragem, ela tem uma produção de primeira lactação boa e aumenta a qualidade genética do rebanho, de reposição. Para o colostro ser oferecido para a bezerra, ele tem que estar entre 37,5 a 38 graus. Ele também passa por um teste Brix, que seria o teste de qualidade. Esse teste de qualidade pode ser feito em inúmeros aparelhos. Eles utilizam esse refratômetro, onde eles vão colocar uma gota aqui do colostro, fechar e olhar aqui. É de 0 a 30%, que é a medida onde até 22% é dado para o consumo das bezerras. Aqui na fazenda, eles têm o controle de 25% de qualidade do leite. O bezerro deve ingerir até 4 litros de leite nas suas primeiras 24 horas. É claro que essa quantidade de colostro vai variar de acordo com o peso do animal. Nos dias seguintes, esse animal deve ingerir no máximo até 8 litros de leite de colostro, sendo variado com o leite normal. Vai reduzindo a quantidade de colostro e aumentando a quantidade de leite até esse animal estar ingerindo somente o leite. O colostro também ajuda na formação da goteira esofágica. Dando sequência, então, à nutrição dos bezerros, vou falar um pouco agora sobre o aleitamento. O leite ele é muito essencial na alimentação dos bezerros. Portanto, deve ser oferecido com muito cuidado e na quantidade correta. E o local onde será administrado esse leite deve ser um local limpo e organizado, evitando assim risco à saúde do bezerro. Nós temos hoje 2 tipos de alimentação de bezerros, que é o tipo artificial e o tipo natural. O aleitamento natural, os bezerros mamam diretamente nas suas mães, logo após a ordenha, no período de alguns minutos ou algumas horas. E é interessante deixar, na hora da ordenha, um teto sem ordenhar, para que futuramente esse bezerro tenha uma oferta de leite para suprir suas necessidades. Esse processo de aleitamento natural, ele é muito usado em vacas que não conseguem manter a lactação sem a presença do bezerro. E é muito comum em raças zebuínas ou cruzadas. Uma desvantagem desse processo é que você não consegue mensurar a quantidade que o bezerro mama na vaca. Portanto, é muito importante que você tenha um acompanhamento de perto, para estar observando e mensurando o peso corporal do animal, para ver se ele está ganhando peso no decorrer do tempo. Já no aleitamento artificial, é um processo muito comum em fazendas especializadas em produção leiteira. É administrado o leite ou substituto em mamadeiras ou baldes com bicos ou outros utensílios. É um processo que deve ter um critério de administração em temperatura. É feito a coleta logo após a ordenha, retira esse leite e administra já logo em seguida os bezerros. E uma desvantagem desse processo é que no final de 60 ou 70 dias que você está fazendo a venda do leite, há uma perda de produção, tendo em vista que esse leite está sendo direcionado nos bezerros. A maneira de você estar administrando esse aleitamento artificial é através do sucedâneo, que é um substituto
do leite, que imita as propriedades do leite, em quesito proteínas, energias e perfil de aminoácidos. É uma alimentação que visando um custo-benefício interessante. Um detalhe importante que deve ser levado em consideração é que os bezerros, eles têm um hábito de sugar. Então, nesse aleitamento artificial, é importante você dar esse leite em mamadeiras ou baldes com bicos, porque tendo esse perfil de sugar, como eles fazem no teto das vacas, se você não administrar o bico ou a mamadeira, eles tendem a sugar os tetos dos próprios bezerros, fazendo assim uma mamada cruzada. Isso é um ponto negativo no processo, tendo em vista que pode ocasionar futuramente atrofia das mamárias, né, das glândulas mamárias e até mesmo a mastite. Agora, mostrando a realidade da fazenda Vargem Fria, eles trabalham com o aleitamento artificial, fazendo sim a ordenha, e logo no final da ordenha, logo em seguida, coleta-se o leite e administra as bezerras, respeitando sempre a temperatura aí em torno de 37 graus. E eles usam um protocolo da seguinte maneira: no primeiro dia de aleitamento, usa-se uma quantidade de 6 litros de leite, 3 na parte da manhã e 3 na parte da tarde. Do segundo dia aos 50 dias de vida, aumenta essa dosagem e administra-se 8 litros de leite, 4 de manhã e 4 à tarde. Dos 50 dias aos 60 dias, volta-se para os 6 litros de leite, que é 3 de manhã e 3 à tarde. E já aproximando do final aí do desaleitamento, dos 60 dias aos 70 dias de vida, volta-se para 3 litros de leite. Isso somente na parte da manhã. E assim encerrando o desaleitamento, que aqui é feito com 70 dias de vida. Meu nome é Diego, vou falar para vocês um pouquinho sobre o manejo de uma fase de pré-desmama. O objetivo dessa fase é preparar os pré-estômagos para a desmama e dobrar o peso da bezerra aos 60 dias, para que junto ao manejo nas próximas fases, seja possível que a novilha tenha seu primeiro parto logo aos 24 meses, levando a um retorno mais rápido ao produtor. Aqui na fazenda Vargem Fria, a desmama é feita com 70 dias. É uma diferença pequena, mas pode gerar maiores custos para o produtor, pois durante essa fase, a alimentação e o manejo têm que ser mais cuidadosos e, consequentemente, mais caros que nas outras fases. Na fase pré-ruminante, a fonte de energia que a bezerra vai aproveitar é totalmente proveniente da dieta. A partir que a bezerra desmama e se torna um ruminante verdadeiro, a fonte de glicose e ácidos graxos de cadeia curta são provenientes da alimentação e também da microbiota. Nos primeiros dias de vida, a bezerra se comporta fisiologicamente como um monogástrico ou como um ruminante não verdadeiro. Por isso é necessário uma maior atenção à formação da goteira esofágica e ao volume e temperatura de leite a serem fornecidos. É importante ressaltar que o abomaso tem uma capacidade máxima de 5% do peso vivo da bezerra. Então, o volume excedente vai cair no rumen, que ainda não está preparado para receber esse alimento, o que vai levar à formação de diarreias. Aqui na fazenda, o aleitamento é feito até na primeira semana com 6 litros de leite diários, com 3 litros de manhã e 3 litros à tarde. Até os 50 dias são fornecidos 8 litros, com 4 de manhã e 4 à tarde. Do dia 50 ao dia 60, volta a fornecer 6 litros diários, com 3 de manhã e 3 à tarde, e nos últimos 10 dias são fornecidos apenas 3 litros de leite na parte da manhã. O leite utilizado na fazenda é o leite de descarte não pasteurizado e o leite do tanque, o que não é recomendado, pois o leite de descarte possui resíduos de antibiótico e alguns patógenos, que mesmo com a pasteurização, os antibióticos continuam presentes no leite.
Já o leite de tanque é o leite que o produtor vai vender, é o leite mais caro e por isso gera maior custo ao produtor. A composição de gordura no sucedâneo deve estar entre 10% e 22%. É importante lembrar que a bezerra, nas suas 2 primeiras semanas de vida, não é capaz de digerir fontes não lácteas de gordura. Já em relação à fibra, um bom sucedâneo deve conter no máximo 0,25% de fibra bruta na sua matéria seca. Valores superiores a isso indicam que foram utilizados nessa composição um excesso de fontes vegetais, o que leva a uma menor digestibilidade e, consequentemente, menor ganho de peso diário. A exigência proteica e energética podem ser calculadas devido à tabela do INRC, levando em consideração o peso corpóreo e o ganho de peso diário desejado. Logo nos primeiros dias de vida, no início da vida da bezerra, essas exigências são supridas somente com o leite. Só que a partir da 2ª semana, o concentrado já pode contribuir com os seus nutrientes. A partir do momento que a ração entra na dieta da bezerra, começa o desenvolvimento do rumen, da sua microbiota, das suas paredes e também das suas papilas. O desaleitamento deve ser feito de forma gradual. Esse inicia no dia que a bezerra estiver comendo 1 kg de concentrado por dia e finaliza quando ela estiver consumindo 1,5 kg de concentrado por 3 dias consecutivos, podendo desse modo ser feita a desmama. Muitos autores não recomendam o uso de volumosos durante esse período, pois a ração ela tem um maior volume nutricional, uma melhor palatabilidade e uma melhor digestibilidade. Deste modo, possibilitam que as papilas do rumen sejam desenvolvidas mais rápido e, consequentemente, seja feita uma desmama mais precoce, reduzindo os custos do produtor. Um bom concentrado, em sua composição, deve possuir um mínimo de 18% de proteína bruta. Aqui na fazenda, a ração utilizada possui cerca de 20% de proteína. Em relação ao carboidrato, o farelo de milho é a fonte preferencial. Apesar de que a gordura seja uma fonte de energia, não é necessária a sua presença no concentrado. Aqui na fazenda, a ração possui 5% de extrato etéreo. A utilização de fibra em excesso no concentrado resulta em uma menor digestibilidade e um menor ganho de peso diário. Os valores de FDN de uma ração de qualidade devem girar em torno de 15% e 25%. Aqui na propriedade, a ração possui um teor de 8% de FDA. Meu nome é Lucas e vou falar um pouquinho para vocês sobre a desmama e a pós-desmama. Esse período de desmama é um período de transição, onde o animal passa da dieta líquida para a dieta totalmente sólida. Essa dieta consiste na ração concentrada e se inicia a partir do 3º dia de vida deste animal. Aqui na fazenda Vargem também se utiliza a partir do 3º dia com o fim de estimulação ruminal, do desenvolvimento ruminal. Ao final da desmama, este animal deve ter atingido 17%, aos 120 dias ele deve ter atingido 17% de seu peso maduro. Ou, como aqui a gente faz a desmama com 90 dias, com 70 dias, esse animal deve ter atingido 12% de seu peso maduro. O volumoso ele pode ser inserido na dieta deste animal a partir de seus 30 dias de vida. Porém, ele deve ser de forma mais limitada e deve ser oferecido um volumoso de melhor qualidade nutricional, pois esse volumoso ele tem a função só de auxiliar no desenvolvimento ruminal, acabar a maturação ruminal. A partir dos 90 dias, esse volumoso já passa a ser um volumoso de melhor qualidade, atendendo os valores nutricionais desse bezerro, que aí já é o período de pós-desmama, onde esse animal terá que tirar todas as suas necessidades nutricionais deste alimento. No caso, aqui utilizando na fazenda, utilizando a silagem de milho. Beatriz, eu vou falar um pouco da saída desses animais do argentino para o piquete. A saída ocorre a 120 dias, mas aqui na fazenda Vargem Fria ocorre de 150 a 180 dias devido ao excesso de animais dentro do piquete. Esses animais que saem do argentino recebem no piquete uma quantidade de silo e também capim à vontade. O capim é composto pelo capim Tifton 85, o silo é composto por caroço de algodão, farelo de soja, farelo de milho, Tifton pré-secado, alfafa pré-secada, núcleo e água. Como vocês podem ver a composição dele.